Olá, pessoal. Vamos continuar aqui com a nossa análise do adicional de insalubridade. Nós vimos no vídeo anterior as súmulas do TST que tratam do referido adicional. Lembrando que o adicional de insalubridade ele é pago em razão do potencial desgaste, da potencial agressão à saúde que pode ter o empregado, em razão de circunstâncias gravosas na prestação laborativa. Vamos iniciar agora a análise das orientações jurisprudenciais do TST sobre o adicional de insalubridade. Vamos começar pela OJ 103, da subseção de dissídios individuais 1 do TST, que trata do adicional de insalubridade, repouso semanal e feriados. Diz o TST que o adicional de insalubridade já remunera os dias de repouso semanal e feriados. Vejam bem, como o adicional tem efeito expansionista, como nós já vimos, ele incide sobre repouso semanal remunerado. Mas, como a base de cálculo será salário mínimo ou salário normativo, nos dois casos, nós já temos o cálculo do repouso semanal inserido aí. Então, quando nós pegamos 40% do salário mínimo ou 40% do salário normativo, esse percentual já está englobando os dias de repouso semanal e feriados, uma vez que esse repouso semanal remunerado já está inserido no salário mínimo ou no piso normativo. Então, não é que o trabalhador não tenha direito de reflexos de adicional de insalubridade no repouso semanal remunerado. É que ele já está inserido quando nós calculamos os 40%, os 20% ou os 10% sobre salário mínimo ou sobre piso normativo. Ou sobre salário normativo, né, piso da categoria. Sugiro a vocês que deem uma olhada nessa OJ, especificamente nas decisões do TST que deram origem a essa orientação jurisprudencial e que analisem processos que envolvem essa temática. Como aí está inserido um cálculo matemático, eu sugiro que vocês analisem na jurisprudência como é que se dá esse cálculo. Muito bem. OJ 165, perito médico ou engenheiro, perícia, engenheiro ou médico, adicional de insalubridade e periculosidade. O artigo 195 da CLT não faz qualquer distinção entre o médico e o engenheiro para efeito de caracterização e classificação da insalubridade e periculosidade, bastando para a elaboração do laudo seja o profissional devidamente qualificado. Então, vejam, eu já disse anteriormente que não será o advogado o profissional apto a dizer se existe ou não insalubridade ou condições insalubres em um dado ambiente. Quem vai dizer isso para nós é um técnico, é um perito, é um expert, é um especialista. E esse especialista será engenheiro, normalmente, mas não necessariamente, né? Normalmente engenheiro de segurança do trabalho, ou um médico, normalmente, mas não necessariamente, um médico do trabalho. Então, esse profissional dirá tecnicamente, em laudo, se existe ou não insalubridade ou condição insalubre em um dado contexto laborativo. Existindo, ele dirá se o grau é máximo, médio ou mínimo, com o consequente percentual de 40%, 20% ou 10% a incidir sobre salário mínimo ou piso da categoria. Óleos minerais, OJ 171 do TST. Adicional de insalubridade, óleos minerais, sentido do termo manipulação. Para efeito de concessão de adicional de insalubridade, não há distinção entre fabricação e manuseio de óleos minerais. Então, se o trabalhador trabalha, cumpre tarefas em contato com
óleo mineral, seja no âmbito da fabricação do óleo mineral, seja no âmbito do seu trabalho na oficina mecânica, na indústria, onde quer que seja, o contato com o óleo dá direito ao adicional de insalubridade, medido esse contato, observado esse contato pelo perito médico ou engenheiro. Inclusão em folha de pagamento, OJ 172 da SDI 1 do TST. Condenada ao pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade, a empresa deverá inserir mês a mês, e enquanto o trabalho for executado sob essas condições, o valor correspondente em folha de pagamento. Nada mais do que o óbvio, né? Se o empregador foi condenado a pagar adicional, deverá incluir o valor em folha de pagamento, se presente, né, se mantido o vínculo empregatício. Atividade a céu aberto, essa OJ é interessante, importante. Adicional de insalubridade, atividade a céu aberto, exposição ao sol e ao calor. Inciso 1. Ausente previsão legal, indevido o adicional de insalubridade ao trabalhador em atividade a céu aberto, por sujeição à radiação solar. 2. Tem direito ao adicional de insalubridade o trabalhador que exerce atividade exposto ao calor acima dos limites de tolerância, inclusive em ambiente externo com carga solar, nas condições previstas no anexo 3 da NR 15 da Portaria 3214 de 78 do extinto Ministério do Trabalho. O que é que esse conjunto da OJ 173 indica para nós? Bom, o simples fato de trabalhar sob o sol, sujeito à radiação solar, esse fato por si só não garante o adicional de insalubridade. Mas, após medição no ambiente de trabalho, se o perito constatar que o calor no local de trabalho está acima dos limites de tolerância, mesmo que esse calor decorra de atividade a céu aberto, esse fato, sim, dará ensejo ao pagamento do adicional de insalubridade. Em síntese, não basta o trabalhador trabalhar, cumprir suas tarefas sob sol, sob calor solar. É necessário que haja uma medição em que indique que as condições de trabalho ensejam calor acima dos limites de tolerância. Mais uma vez, medição técnica por engenheiro ou médico. OJ 278, perícia em local desativado. A realização de perícia é obrigatória para a verificação de insalubridade. Quando não for possível sua realização, como em caso de fechamento da empresa, poderá o julgador utilizar-se de outros meios de prova. Vejam, eu já disse aqui inúmeras vezes no vídeo anterior e nesse. Quem mede insalubridade é o perito. E o perito deve ir ao local de trabalho. Para cada processo que é ajuizado discutindo insalubridade, deverá haver, como regra geral, que vocês vão discutir lá na disciplina de processo, uma perícia de local. Muito bem. Então, o perito vai ao local de prestação laborativa com os seus equipamentos, com a sua expertise e mede, objetivamente, a presença ou ausência da condição insalubre. E aí dirá se é presente ou ausente, se presente, qual é o grau, médio, mínimo, máximo. Muito bem. Mas, muitas vezes, o processo só é ajuizado quando findo o contrato de emprego, né, na maior parte dos casos, imensa maioria dos casos. A Justiça do Trabalho é a justiça do desempregado e não do empregado, né? E, algumas vezes, não só o contrato já terminou, como o estabelecimento empresarial já fechou. Nesse caso excepcional, o julgador poderá se valer de outros meios de prova. Quais? Isso aí vocês vão estudar na disciplina de processo.
PN 106, o precedente normativo, vocês vão ver depois no processo do trabalho em que consiste, mas é interessante, não diz respeito exatamente ao adicional, mas fica só como referência. Precedente normativo 106, empregado rural, atividade insalubre, fornecimento de leite. Os empregadores que se dedicarem à pecuária leiteira fornecerão diariamente 1 litro de leite aos trabalhadores que exerçam atividades insalubres. Depois vocês vão analisar esses precedentes normativos, se for o caso, na disciplina de processo, mas fica só como referência essa necessidade do empregador rural fornecer leite para o empregado em atividade insalubre. Embora não se trate de OJ ou súmula de jurisprudência, eu gostaria de tratar agora de um outro caso recente que diz respeito ao enquadramento do grau de insalubridade por negociação coletiva. É uma invenção pouco crível, pouco técnica, abusiva, absurda da reforma trabalhista. Quem quiser saber mais sobre reforma trabalhista, eu indico esse livro aqui, além do meu manual, esse livro aqui do Grupo de Estudos de Direito do Trabalho da UFOP, que é a Reforma Trabalhista, da editora Conhecimento, de 2017, final de 17, início de 18. Vocês têm aqui os comentários do nosso Grupo de Estudos de Direito do Trabalho sobre a Reforma Trabalhista. Antes de falar da regra, só porque eu me lembrei, o nosso Grupo de Estudos de Direito do Trabalho da UFOP é aberto a todos os alunos e todas as alunas da UFOP, do DEDIR, melhor dizendo, que queiram participar. Então, se você quiser participar das reuniões do GEDIT, procure a gente lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, faça contato e participe das reuniões. Bom, voltando aqui à regra. O legislador da reforma, como nós já vimos e vamos ver detalhadamente na unidade 4, ele deu ao sindicato, deu à negociação coletiva um status elevado no sistema jurídico brasileiro trabalhista reformado. E um dos pontos que o legislador resolveu garantir primazia para a negociação coletiva foi a definição do grau de insalubridade. Ora, vejam, a norma jurídica negociada coletivamente entre dois sindicatos pode suprir a atividade técnica do perito, segundo a lei reformada. Artigo 611-A, inciso 12. Isso quer dizer que se o agente ou condição insalubre, se ele está presente no ambiente em grau máximo, o sindicato pode negociar com o patrão sua transformação por força normativa em grau mínimo. E aí quero crer que não é constitucional essa norma legal, porque ela potencialmente fere norma de saúde e segurança no trabalho, ainda que diga respeito à monetização. De todo modo, está na lei, né? Até que alguém, seja o TST, seja o STF, até que a justiça brasileira diga a inconstitucionalidade, vale a regra que estabelece que a negociação coletiva pode dizer sobre grau de insalubridade. Pior, o trabalhador, aspas, hipersuficiente também pode.
por força da regra do artigo 444, parágrafo único da CLT, que nós já vimos e continuaremos vendo. Então, imagine, a insalubridade está presente em grau máximo. Aí o trabalhador, por si só, sem que seja médico, sem que seja engenheiro, sem que seja perito, só porque tem curso superior e ganha mais de 12 mil reais mensais, ele pode dizer que no contrato dele o grau de insalubridade é mínimo, ainda que de fato seja máximo. Percebem o problema? Mas está aí a regra legal até que alguém veja a inconstitucionalidade disso. A doutrina da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho é nesse sentido, de proibir ou de não se aplicar tal disposição normativa seletista reformada. Bom, então nós com isso concluímos a regra, ou melhor, a análise do adicional de insalubridade, e eu termino aqui sugerindo a vocês que façam os exercícios, além de ler isso na doutrina. Muito obrigado, um abraço.